Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro aulão aqui no YouTube. Meu nome é Isabela Rinaldi, eu sou advogada, atuo exclusivamente na área de Direito das Famílias e Sucessões e o nosso tema de hoje será ação de alimentos. Eu vou trazer para vocês os principais aspectos, o procedimento previsto e vou falar um pouquinho de como funciona essa ação na prática. Vou falar sobre a audiência, como que é o procedimento da audiência, o que ocorre, porque a gente sabe que no início da advocacia, um dos nossos principais medos é lidar ali com a audiência, né? O que vai acontecer na audiência, qual que é o procedimento. Então, eu vou trazer para vocês também um pouquinho dessa prática. E já, de antemão, eu te convido para você ler a ação de alimentos. É uma lei super curta, super tranquila, dá para você ler aí, tirar uma meia horinha do seu dia para ler a lei. Por quê? Porque ela traz para a gente muitas características que são próprias do rito especial da lei de alimentos. Então, muitas dúvidas que a gente tem tá ali na lei mesmo, na letra da lei. Então, é de suma importância que você leia, estude essa lei e vá preparado tanto para audiência quanto para efetivamente ajuizar essa inicial de alimentos. Então, vamos ao início da nossa aula. Primeiramente, eu queria trazer para vocês um conceito de alimentos, tá? Os alimentos, eles são um direito fundamental do ser humano. É um direito previsto na Constituição Federal. É um dos principais direitos do ser humano, né? Que é o direito de sobreviver com dignidade. Tá? Então, toda pessoa ali que esteja incapacitada de prover com a própria subsistência, seja em razão da pouca idade, de velhice, doença, ou porque essa pessoa não pode estar ali impossibilitada de trabalhar, tá? Então, essa pessoa ela vai se socorrer ali aos seus familiares, ao cônjuge, ao seu companheiro, e o juiz fixará essa pensão alimentícia por meio de uma ação judicial. E aí a gente também tem o princípio da preservação da dignidade humana, né? Que é uma extensão ali do princípio do nosso direito fundamental do ser humano, também previsto na Constituição Federal. Então, os alimentos, eles servem para preservar a dignidade humana. Aquela pessoa, ela tem que sobreviver, né, com um mínimo de dignidade. Então, esses dois conceitos, né, trazidos pela Constituição Federal são de suma importância. Aqui eu trouxe um conceito para vocês, informando, né, que é dever do pai para com o filho, né, e é o de sustento. Porém, eu coloquei o pai porque geralmente é o pai que presta, né, ali os alimentos aos filhos. Mas também a mãe pode pagar a pensão alimentícia, tá? Esse pai, né, tanto o pai quanto a mãe, eles são detentores do poder familiar. E é daí que surge o dever de sustento, tá? E o que é o poder familiar? O poder familiar, ele abrange tanto os deveres quanto as obrigações, né? Os direitos e obrigações com aquele filho menor. Então, é importante a gente também diferenciar poder familiar de guarda, tá? Porque essa guarda, ela pode ser estabelecida de forma unilateral a um dos genitores, porém, aquele outro genitor que não tem a guarda, ele ainda continua sendo detentor do poder familiar, ou seja, continua tendo direitos e obrigações com aquele filho menor, tá? E o outro conceito que a gente tem é que há uma presunção de necessidade absoluta dos filhos com aqueles pais, porque geralmente um filho menor, ele não tem condições de se manter, né, de se sustentar 100% com os próprios proventos, tá? Então, é uma presunção de necessidade absoluta. Bom, o nosso segundo tópico é a classificação dos alimentos, tá? Essa classificação é muito importante para quando a gente estiver montando a nossa inicial, a gente saber ali especificar o que a gente está pedindo, né? Quais são os alimentos que a gente está pedindo e que aquele menor ali necessita, tá? Definitivamente necessita. Então, a gente tem os alimentos naturais ou civis, os legítimos ou voluntários, os definitivos, os provisórios ou provisionais. Os alimentos naturais ou civis são aqueles que são necessários para a subsistência daquele menor, tá? Como, por exemplo, alimentação, moradia, vestuário e assistência médica, tá? Esses exemplos ali, eles são necessários para a subsistência. Agora, os alimentos civis, eles servem para cobrir necessidades. Então, aqui a gente já tem a primeira grande diferença, né, desses dois tipos de alimentos. Então, os naturais, subsistência, civis, necessidades, tá? E aí, aqui nas necessidades, além da alimentação, moradia e vestuário, entram educação e lazer, tá? Uma das grandes dúvidas que os clientes têm
é o que vai englobar os alimentos, o que vai englobar na pensão alimentícia. E o lazer também entra, né? No valor que o pai vai ter que pagar de pensão alimentícia. Porque a criança ela precisa ir num parque, ir no cinema, ir no shopping, ir na festinha de um colega da escola. Então, isso também vai englobar na pensão alimentícia. Segunda classificação que a gente tem são os alimentos legítimos ou os voluntários. Os legítimos, eles são devidos em razão da lei. É a lei que vai estipular essa obrigação alimentar, tá? E os alimentos voluntários é um ato voluntário inter vivos ou causa morte. Então, é um ato voluntário de uma pessoa que ela não está obrigada a prestar esses alimentos. A lei não coloca essa pessoa como obrigada a pagar os alimentos. Porém, por ato voluntário, ela faz essa prestação alimentícia, tá? Então, é uma pessoa não obrigada para tanto. E aí a gente também tem como classificação os alimentos definitivos. Esses definitivos, eles têm natureza permanente, mesmo sujeito à revisão. Ou seja, uma sentença que fixa os alimentos definitivos, apesar de transitada em julgado, ela poderá ser revista futuramente, tanto por meio de uma ação de exoneração de alimentos ou uma ação revisional de alimentos, que poderá tanto aumentar esse valor de pensão quanto diminuir, tá? Isso a gente vê no artigo 1699 do Código Civil, eu trouxe ele aqui para vocês. Então, se fixados os alimentos, sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Ou seja, se posteriormente aquela sentença que fixou os alimentos definitivos, aquela mãe ou aquele pai notarem uma mudança na sua situação econômica financeira ou uma alteração das necessidades daquele menor, ele poderá ajuizar uma ação de revisional de alimentos, tanto para reduzir ou para majorar o valor, tá? E também uma ação exoneratória, que aí a gente vai ter cessado esse dever de prestação alimentar. Por exemplo, quando aquele jovem completa 18 anos. Então, o pai não vai poder parar de pagar aquela pensão automaticamente. Ele vai ter que ajuizar uma ação exoneratória, onde aquela outra parte, que é aquele jovem, vai poder entrar naquele processo e apresentar um contraditório, tá? Então, mesmo os alimentos definitivos, eles podem ser sujeitos à revisão futuramente. Os alimentos provisórios ou provisionais. É bem importante também esse conceito, por quê? Porque os alimentos provisórios, eles são concedidos em antecipação de tutela. Então, quando você ajuiza aquela ação, né, de alimentos, na sua inicial, você vai pedir em caráter antecedente os alimentos provisórios. Por quê? Porque a partir do momento que aquele pai é citado, ou aquela mãe, né, a gente fala pai porque é mais comum, né, do pai pagar aqueles alimentos. Então, a partir do momento que aquele pai é citado, ele já vai ter que fazer o pagamento dos alimentos provisórios enquanto a ação continua. Então, até mesmo às vezes antes da audiência, né, aquele pai ele já tem que fazer o pagamento dos alimentos provisórios. Então, é importantíssimo esse conceito. Ele está previsto no artigo 4º, tá, da Lei de Alimentos. Então, vocês podem dar uma olhadinha nesse artigo, que traz esse conceito para a gente dos alimentos provisórios, tá? Os alimentos provisionais, eles vão decorrer de ações de separação, divórcio, reconhecimento de união estável ou anulação de casamento, tá? Então, eles são ali um pedido por meio de uma cautelar nessas ações, tá? Então, essa é a diferença dos provisórios para os provisionais. O nome ali é bem parecido, mas tem uma grande diferença, tá? Agora, a gente vai entrar no requisito e no valor da obrigação alimentar. Como que a gente vai fazer o cálculo da pensão? Quais que são os requisitos? Então, é de suma importância também a gente verificar esse ponto. Os requisitos, então, para a pensão alimentícia. Vínculo de parentesco, um vínculo legal, a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Então, esses são os requisitos que a gente tem que observar na hora de entrar com uma ação de alimentos, tá? O próximo tópico diz respeito ao vínculo de parentesco, tá? O Estado, então, ele determina que a obrigação e o dever de prestar alimentos envolvem os parentes. Então, o vínculo de parentesco
ocorre quando uma ou mais pessoas são provenientes do mesmo tronco, tá? Então, é importante a gente também diferenciar os parentes em linha reta dos parentes em linha colateral. Parentesco em linha reta é a relação de ascendentes e descendentes, que serão os pais, os filhos, os netos, os avós e os bisavós. Já o parentesco em linha colateral ou transversal serão os irmãos, os tios e primos até o 4º grau, tá? É importante você observar isso, que é até o 4º grau. Então, o que a lei traz pra gente? No artigo 1696 e 1697 do Código Civil, a lei estipula que o parentesco em linha reta, que é a relação de ascendentes e descendentes, é que deverão prestar alimentos entre si, tá? Caso essa pessoa que está requerendo ali a pensão alimentícia não tenha parentes em linha reta, aí ela vai chamar para esse processo os parentes em linha colateral, tá? Então, é importante você observar isso, que caso essa pessoa não tenha parentes em linha reta, aí ela poderá chamar os parentes em linha colateral. A ordem trazida pela lei, então, é essa. Primeiro os parentes em linha reta e depois os parentes em linha colateral. Vínculo legal. O que é o vínculo legal? Ele é determinado pela Lei Civil, no artigo 1595. O que o Código Civil determina? Ele determina que há um vínculo entre os cônjuges e os companheiros. Então, esse artigo ele abarcou aí a união estável também, tá? Não só o casamento. Então, esse vínculo entre os cônjuges e os companheiros é o vínculo da afinidade. Então, tanto um quanto o outro, eles estão aí obrigados a prestar alimentos entre si. E o que você vai fazer quando você for ajuizar uma ação desse tipo? Você vai juntar ou a certidão de casamento, tá? Para comprovar ali que aquele casal realmente era casado, e aí decorrência disso tem afinidade, ou se eles forem companheiros, você vai ter que demonstrar a existência da união estável naquele relacionamento, tá? Então é importante você observar esse artigo, dar uma olhadinha nele e verificar se ele vai se encaixar aí na sua inicial. Tanto para os cônjuges, né, que são casados, quanto para os companheiros em união estável. Agora a gente vai abordar um dos principais pontos, né, de uma ação de alimentos, que são as necessidades do alimentando, as necessidades daquela criança. A criança, ela tem que, mesmo com o término do relacionamento dos seus pais, ela tem que manter o padrão de vida que ela tinha anteriormente, tá? Ou seja, esses alimentos, eles vão ter que suprir todas as necessidades dela, mantendo aquele padrão de vida que ela já tinha. Não pode ocorrer aí uma mudança brusca, né, das atividades que ela já tinha, né, no seu cotidiano. Então, aí entra como exemplo a moradia, alimentação, assistência médica, educação, lazer e todos os outros gastos, né, que essa criança tem. E é importante você, como advogado da parte, montar uma planilha de cálculos, tá? Essa planilha vai ser a planilha de gastos do menor. Então, você tem que diferenciar um recém-nascido, né, a planilha de gastos do recém-nascido e a planilha de gastos daquela criança, daquele adolescente. Por quê? Um recém-nascido, eu acredito que tenha muito mais gastos que uma criança e um adolescente, tá? Então, entram aí gastos com fralda, com leite, enxoval, itens de farmácia e higiene, se essa criança precisa de algum medicamento especial, tudo isso vai entrar nas necessidades dela e você monta ali a planilha certinha com todos os valores, tá? Já a criança e o adolescente terá gastos como material escolar, uniforme, transporte, matrícula, às vezes faz algum curso extracurricular, inglês, natação, enfim. Todos esses gastos vão ter que ser ali elencados e demonstrados ao juiz. E aí, ele observando essa planilha, ele vai conseguir ali proporcionar o valor da pensão alimentícia. Então, é de suma importância você, como advogado da sua parte, tanto do autor quanto do réu, você mostrar essa planilha de cálculos, tá? Então, são todas as necessidades comprovadas do alimentando. E você consegue comprová-las por meio da planilha de cálculo. Nosso próximo tema são as possibilidades do alimentante, tá? As possibilidades daquele pai que vai pagar a pensão alimentícia. E aqui também entra a necessidade de você também, na sua defesa, na sua contestação, apresentar a planilha de cálculo. Aqui você vai considerar o total da renda daquele pai e o valor das suas despesas necessárias. Então, tem que haver uma proporção, né? Entre a renda dele e as despesas que ele tem. Porque aquele pai também, ele paga também o aluguel dele, a conta de água, luz, telefone,
gastos com deslocamento, com a sua própria alimentação. Então, tudo isso também vai ser analisado, tá? Aí entra aqui como exemplo, transporte, moradia, alimentação, assistência médica. O pai também tem esses gastos. Aí aqui entra um ponto muito importante, né? Super debatido, os clientes sempre têm essa dúvida. É o entendimento jurisprudencial que determina aqui. O desemprego, ele não é o bastante para afastar a obrigação de pagar os alimentos, tá? Então, o que ocorre quando o pai ele é desempregado? Ele não tem um trabalho formal, ele não é registrado em carteira. O juiz geralmente vai fixar o valor da pensão alimentícia com base no salário mínimo. Então, geralmente, é uma proporção, né, que ele verifica os gastos do pai e determina a pensão não com base no rendimento dele, mas sim no salário mínimo. Porque, em regra, ali, o pai desempregado, ele não está trabalhando, às vezes o pai ele informa que é desempregado, só que ele trabalha de forma autônoma, tá? Então, você também tem que analisar isso, se ele é um profissional liberal, se ele é um autônomo, você consegue também pedir para o juiz quebra de sigilo bancário, pede para esse pai juntar no processo as declarações de imposto de renda para verificar se realmente ele não tem um salário, tá? Então, é importante você observar isso e informar para o seu cliente, né? Geralmente, as mães têm muito essa dúvida. Se com desemprego o pai vai ser afastado da obrigação alimentar. E a resposta é não, porque isso é um entendimento jurisprudencial, tá? Agora eu trouxe para vocês esses dois artigos, o 1694 e o 1695 do Código Civil, que determinam o valor da pensão alimentícia. E aqui a gente quebra o mito dos 30%, né? Porque os clientes têm muito essa dúvida, se a pensão sempre vai ser 30% do salário do pai. E isso é um mito, um verdadeiro mito, né? Que a gente tenta aí quebrar todo dia, explicando, demonstrando, que nem sempre vai ser 30%, apesar dos juízes aplicarem, né, geralmente esse percentual, mas isso não é uma regra, né? Não é uma regra nem trazida pela lei, nem pela doutrina, tá? Então, o valor da pensão alimentícia, ele vai ser estabelecido por meio de uma proporção, tá? Essa proporção entre as necessidades do alimentando, as necessidades daquela criança e as possibilidades daquele pai. Então, vai ser uma proporção do que aquela criança realmente necessita para sobreviver e quais são os rendimentos daquele pai. E aí entra mais uma vez, né, a questão da planilha de cálculos, a planilha de gastos, né, daquela criança. Você comprovar por meio da planilha tudo que aquela criança realmente necessita. E mesmo se você for advogado da parte contrária, do pai, do réu, você também deve juntar na sua defesa a planilha de cálculos, demonstrando qual que é a renda daquele pai e o que são os gastos que aquele pai tem durante aquele mês, tá? E aí é importante você verificar tanto os gastos pessoais daquele pai, quanto os gastos que ele tem com a sua família, com a sua casa, se ele tiver algum outro filho. Então é importante você elencar isso na planilha. Agora a gente entra definitivamente, né, no procedimento da ação de alimentos, tá? A ação de alimentos, ela é disciplinada pela Lei número 5.478 de 68 e pelos artigos do Código Civil, o 1694 a 1710. Então é importantíssimo, de suma importância, você, advogado familiarista, ler a ação de alimentos, estudar essa ação de alimentos, tá? Não só o Código Civil, por quê? Essa ação de alimentos, ela corre por um rito especial previsto na ação de alimentos, tá? Então, é um rito mais célere, que busca aí uma celeridade, né, do trâmite. Então, é importante você verificar essa característica na lei de alimentos. Também como procedimento, temos a petição inicial, que ela deve atender aos requisitos presentes no 319 e 320 do Código de Processo Civil. Depois você dá uma olhadinha lá. É uma petição inicial, como qualquer outra, tá? Que você faz, mesmo ela tendo esse rito especial, ela entra aí nos requisitos do 319 e 320 do CPC. Agora eu trouxe para vocês aqui uma linha do tempo, tá? Eu vou falar mais sobre a prática mesmo desse tipo de ação. Eu vou demonstrar para vocês algumas particularidades do rito especial dessa ação de alimentos, tá? Em regra, quando você distribui a inicial, essa ação ela vai conclusas, os autos, né, irão conclusos para o juiz, para ele fixar ou não os alimentos provisórios.
Por isso que é importante você saber ali o conceito dos alimentos que a gente falou lá atrás. Então, você pode pedir em sede de tutela antecipada que o juiz fixe os alimentos provisórios, tá? Com a fixação desses alimentos provisórios, o juiz vai designar a audiência. E aqui entra uma regra da audiência una, tá? Em regra, essa audiência vai ser una, ou seja, tanto a conciliação e mediação quanto a instrução vão acontecer nessa audiência. Porém, você tem que verificar como a sua comarca faz esse trâmite, tá? Porque apesar disso estar na lei de alimentos, é uma previsão legal, na prática a gente sabe que muitas vezes isso não ocorre, tá? Pelo menos aqui em São Paulo, na comarca de São Paulo, os juízes costumam, né, marcar 2 audiências. Primeiro ele marca a conciliação e a mediação, sendo acordo infrutífero, ele agenda uma outra audiência só para instrução, tá? Então, se você for entrar com uma ação de alimentos, verifica na sua comarca, dá uma ligadinha por cartório, questiona a respeito disso com eles, do trâmite, se eles seguem, né, a audiência una ou se eles quebram aí a audiência em duas etapas, tá? É importante você verificar isso. Caso você também atue no Brasil todo, também é importante você dar uma ligadinha lá no fórum, no cartório, questionar isso. Também verifica a carta de citação, tá? Porque na carta de citação vem informando se aquela audiência vai ser só de conciliação ou se já é uma conciliação com instrução, se é uma audiência una. Então, vale a pena você verificar bem isso para você se preparar o seu cliente, instruir todo o processo com as provas. Então, é importante aí para você não ser pego de surpresa, tá? Então, aqui eu vou passar para vocês essa linha do tempo como se a audiência una fosse, tá? Eu vou mostrar também posteriormente quando há essa quebra na audiência, né? Conciliação e instrução. Então, os autos vão conclusos para o juiz, ele vai fixar ou não os alimentos provisórios e ele vai designar a audiência, tá? Uma audiência, em regra, que vai ser una. Designando a audiência, o juiz vai proceder à intimação do autor e a citação e intimação do réu para essa audiência. Aí, aqui é de suma importância a gente verificar que, caso o autor não compareça a essa audiência, vai implicar no arquivamento do feito. E se o réu não comparecer, ele vai se sujeitar aos efeitos da revelia e confissão quanto à matéria de fato. Então, é importante você verificar também na lei de alimentos que ela traz que o comparecimento das partes é essencial. Então, mesmo se for só o advogado, né, tanto do autor quanto do réu, o juiz vai aplicar essas penalidades, tanto o arquivamento quanto os efeitos da revelia e a confissão. Então, não basta só o advogado comparecer na audiência, tá? As partes têm que acompanhar o advogado. E aqui, como a gente tem uma audiência una, que, em regra, vai acontecer tanto a conciliação quanto a instrução, nessa audiência, o autor ele já deve levar as testemunhas, que serão de, no máximo, 3, tá? Isso é determinado pelo artigo 8º da Lei de Alimentos. Você, como advogado, você não precisa apresentar um rol dessas testemunhas na inicial. Então, você pode já instruir o seu cliente a levá-las, tá? Levar essas testemunhas, porém não é necessário apresentar o rol. E aí, o que é importante você fazer? Mais ou menos com uns 20 dias de antecedência da audiência, você envia uma carta, tá, para essa testemunha com a R, informando a data, o local e o horário da audiência. Por quê? Caso chegue no dia da audiência e essa testemunha não compareça, para você requerer para o juiz para que seja redesignada, para que essa testemunha vá à audiência, você precisa demonstrar que você cientificou essa testemunha, que você intimou ela desse ato. Então, você junta o AR, comprovando que você deu ciência para a testemunha, e aí você pode pedir para o juiz, caso ela não compareça, você pede a resignação, tá? Se você não intimar essa testemunha por carta com a R, o juiz não vai ouvir essa testemunha se ela não comparecer, tá? Isso é muito importante. Então, dá uma olhadinha lá no artigo 8º da Lei de Alimentos para você verificar esse trâmite. Bom, então aí, nessa audiência una, vai acontecer todas as produções das provas, inclusive as alegações finais orais, e a sentença vai ser proferida também em audiência. Então, olha a importância de você se preparar, de você verificar na sua comarca se realmente eles seguem, né, o procedimento que está determinado na Lei de Alimentos, que é a audiência una. Para você conseguir se preparar, levar um roteirinho ali das perguntas que você vai fazer para testemunhas. Se
se você vai pedir o depoimento pessoal da outra parte. Aqui também é importante a gente ressaltar que você, como advogado, você não pode pedir o depoimento do seu cliente, tá? O depoimento pessoal vai ser sempre o da parte contrária. Então, se você tá defendendo o autor, defendendo o réu, você vai só pedir o depoimento pessoal do autor. E se você for advogado do autor, você pede o depoimento pessoal do réu, tá? As testemunhas vão ser todas ouvidas, tá? Primeiro é do autor, depois é do réu, e o depoimento das partes. É importante você também levar um roteirinho, né? Quais perguntas você vai fazer para as testemunhas, quais perguntas você vai fazer para outra parte. Então é importante você levar tudo isso anotado para ir marcando ali todos os pontos controvertidos. Por quê? Porque, em regra, você vai fazer as suas alegações finais orais. Então, é importante você se preparar, levar tudo isso, um esqueminha, né, anotado, para ir ticando, né, tudo que for necessário, fazendo anotações necessárias, conforme o depoimento das testemunhas. Essas alegações finais orais vão ser por um prazo de 10 minutos, tá, em regra. E é importante você se preparar, porque você pode ali pedir informar, né, para o juiz que as suas alegações orais serão remissivas, ou seja, tudo que você falou é o mesmo da inicial. Então, você pode só falar uma única palavra, que as suas alegações finais serão remissivas. Você pode falar, excelência, alegações remissivas. E aí, isso significa que você está se referindo ou à sua inicial, né, se você estiver pelo autor, ou à sua defesa, se você estiver pelo réu. Então, é importante você se preparar e fazer, sim, as alegações finais orais, tá? E o que você vai falar nessas alegações finais? Porque a gente, no início de carreira, a gente morre de medo, né? De fazer uma alegação final. Então, você vai ali, durante a audiência, no seu roteirinho, você vai escrevendo todos os pontos controvertidos que aquelas testemunhas apresentaram, que a parte, se tiver, né, o depoimento da parte, tudo que aquela parte falou ali naquele momento, e aí você vai apresentar suas alegações finais. Você vai falar, olha, excelência, apesar do réu, né, do pai ter alegado que o salário dele é X e que ele tem tais despesas, a testemunha informou que, na verdade, ele trabalha com um cargo X na empresa Y e recebe um valor muito superior, né? E ele não tem tantos gastos, e aí você vai verificando todos os pontos controvertidos, tá? Pode ser que o juiz indefira a oitiva das testemunhas, tá? Por quê? Os juízes entendem que as provas numa ação de alimentos serão as necessidades daquela criança e a possibilidade do pai. E que essas provas serão produzidas somente de forma documental. Então, se caso o juiz indefira a oitiva das suas testemunhas, você peça para constar isso em ata, tá? Para posteriormente você conseguir recorrer, você conseguir pedir essa oitiva, inclusive ali alegando até um cerceamento de defesa, né? Se você tiver pelo réu. Então, é importante você verificar isso. Então, se o juiz ele indeferir a oitiva das suas testemunhas, não se desespere, tá? Peça para constar em ata e o processo vai continuar, e se for de extrema necessidade, o juiz vai ter que redesignar uma nova audiência para ouvir essas testemunhas, tá? Então, em regra, a audiência vai ser una, e o esqueminha que vai acontecer durante a audiência é esse, tá? Porém, na prática, como eu disse, a gente não observa isso. Pelo menos aqui em São Paulo, 90% das audiências de alimentos são aí fracionadas em 2 audiências, tá? Primeiro, o juiz determina uma audiência de conciliação e mediação. Caso o acordo seja infrutífero, ele designa uma nova audiência, que aí sim ele vai fazer toda a colheita das provas. Ele vai marcar uma audiência de instrução e julgamento. Então, agora a gente vai para esse procedimento também, tá? Então, a mesma coisa. Distribuída a inicial, os autos vão conclusos para o juiz, que ele vai fixar ou não os alimentos provisórios. E aí ele vai designar uma audiência de conciliação e mediação, tá? Então, nessa audiência, às vezes nem é o juiz que faz essa audiência, tá? É só o conciliador. E aqui, o que vai ser verificado? Somente a proposta de acordo, tá? O conciliador somente vai verificar se as partes vão conseguir entrar num acordo ou não. Então, é basicamente isso, só isso que vai acontecer nessa audiência. Geralmente, essa audiência é até feita no Sejusc, não é nem na vara, tá? E aqui, a gente tem essa opção, né? Se o acordo for frutífero, o conciliador vai reduzir o acordo a termo e o juiz vai homologar esse acordo, tá? E aí o processo acaba por aqui. Agora, se o acordo for infrutífero, o juiz vai designar
a AIJ, que é a audiência de instrução e julgamento, e vai abrir o prazo para contestação. E aí, nessa audiência, é que ele vai colher todas as provas. Então, você tem que verificar, é importante verificar, né, na sua comarca, verificar na carta de citação, se realmente é só uma audiência de conciliação ou se é uma audiência una. Por quê? Porque se for uma audiência só de conciliação, você não precisa pedir para a parte levar as testemunhas. Só se for uma audiência de instrução e julgamento, que aí ele leva as testemunhas, no máximo 3, e aí vai ser feita toda a colheita das provas. Agora, se for só uma audiência de conciliação, não tem necessidade mesmo, tá? Porque só vai ser verificado a questão referente ao acordo. E aí, posteriormente, o juiz vai proferir a sentença, que vai ser publicada no DJE, e você, advogado, vai receber essa publicação, tá? Então, se caso você verificar que na sua comarca eles acabam ordinarizando, né, o procedimento da ação de alimentos, é dessa forma que vai acontecer, tá? A audiência vai ser quebrada em duas, primeiro a audiência de conciliação e, posteriormente, a audiência de instrução e julgamento, onde vão ser colhidas todas as provas, tá? Então, o procedimento é esse. Não precisa ter medo dessa audiência, porque é uma audiência, assim, em regra, super tranquila, tá? Se for só uma audiência de conciliação, é só referente ao acordo mesmo, que o conciliador vai verificar. Posteriormente, ele marca a IJ, tá? E é importante você também apresentar suas alegações finais orais, de forma oral, tá? Bom, é isso, então. Esse foi o nosso primeiro aulão. Eu espero que eu tenha conseguido tirar as maiores dúvidas que vocês tenham, referente ao procedimento, à audiência. Inclusive, como esse tema da audiência é um pouquinho extenso, aqui eu resumi bem, então a gente pode até marcar uma live, alguma outra aula para falar só sobre audiência, tá? Aqui eu deixei para vocês alguns canais de comunicação. Inclusive, esse material eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês acessarem o canal do Telegram e baixarem esse material. O link também do meu Instagram, que eu posto diversos vídeos lá, algumas aulas também que eu tô disponibilizando aqui no YouTube, eu tô colocando lá no IGTV também, tá? E o Facebook, vocês podem acessar lá também pelo link que eu vou deixar aqui embaixo. Queria agradecer a todos vocês por assistirem essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto que não ficou esclarecido, me manda lá no Instagram, tá? Um direct lá no Instagram, que eu vou responder todos vocês e sanar essas dúvidas, né? Principalmente referente à audiência, que no início de carreira a gente tem mais dificuldade mesmo. Mas é normal a gente ter essa dificuldade, e eu vou ver se eu faço uma live até com vocês para falar só sobre audiência, que é um tema bem importante, que tem muita dúvida, né, sobre isso. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, e me manda lá no Instagram ideias de novas aulas, quais temas que vocês querem, tanto na área de direito de família quanto em sucessões. Então, um beijo e até a próxima.